Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos, mais uma quinta-feira. Quinta para falarmos de coisas boas, melhorar a psicosfera do planeta, a nossa cabeça, nossa família, nossas células, nossos átomos, né, Hermin? Nossas partículas subatômicas, que são as mais rápidas que a gente movimenta com o pensamento. Dali vai para os átomos, dos átomos vão para as células, das células para os tecidos, para o tecido do nosso corpo. Coisas boas ou ruins vão surgir de acordo com o que a gente pensa. E quinta-feira é dia de pensar coisa boa, de falar coisa boa. Por isso que eu vim com a Yasmin hoje. Super animada. Boa tarde, queridos ouvintes. Minha mãe, mais uma vez, fugiu. Botou atestado. Eu vou começar a fazer perícia nesses atestados dela. Amanhã é aniversário dela, amanhã é aniversário da Iris. Se vocês quiserem mandar os parabéns pra ela, ela adora. Isso ela gosta. Ela gosta disso, ela gosta de botar a Yasmin no lugar dela. Tá muito difícil isso. Dinheirinho, Disney, né? Sim, muito. Tudo isso ela gosta. Depois eu vou fazer uma lista daquelas coisas que ela gosta. E aí, enfim, pré-aniversário, estou aqui cobrindo mais uma vez. E do que a gente vai falar hoje, pai? Nós vamos falar do novo livro, primeiro capítulo. Primeira vez que eu venho no livro novo. Caminho, Verdade e Vida, O Tempo. Mais um livro de Emmanuel, com Chico Xavier. E onde está Emmanuel? Encarnado em algum lugar. Encarnado em algum lugar, curtindo a vida. E a gente vai falar os telefones para vocês participarem com a gente. Então, o telefone fixo da rádio 3386-1400, 3386-1400. E no WhatsApp, né, 021 98486-7633. Vamos para Palavras do Mestre? Vamos para Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar o que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé, ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em suas próprias mentes. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. E aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morremos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus. E aí? Isso sabe por que Paulo falou isso? Por que Paulo falou isso? O que a gente tem que ter em mente, né, todo mundo, é que cada um de nós no planeta tem uma programação reencarnatória. Todos nós temos. Algumas são itens, né? Por isso que eu digo que é um determinismo relativo. É um determinismo porque eu nasço com essa consciência de que eu tenho que fazer algumas coisas. Se eu me afasto delas, eu sofro. E é relativo porque eu não consigo fazer tudo ou eu não lembro de tudo que tem que fazer. E fora isso, as outras pessoas que estão ao meu redor, né, eu dependo delas para cumprir essas tarefas. Então, se algumas pessoas abrem mão, mudam, né, eu tenho que buscar alternativas para voltar para a minha programação. Então, não dependo só de mim. Depende do meio ambiente, depende de outras pessoas, depende de um histórico de coisas. Então, quando eu vou nascer, eu olho o quadro que está acontecendo aqui. Pai, mãe, irmão, a região, que religião está acontecendo ali, mas pode tudo mudar. E qual era a programação reencarnatória principal de Paulo? Ou Saulo?
Ele ia vir de pai romano, de mãe judia, ia ter uma condição perfeita para pregar o cristianismo, para levar o cristianismo para Roma, porque precisava chegar lá para que ele se tornasse a religião principal do mundo, já que era lá que ia ficar, né, a evolução cultural do planeta, e aí ele ia ser aceito por todo mundo. Ele ia vir, ele ia ter uma condição financeira boa para ele estudar, se formar, ser uma pessoa respeitada, porque Falar é o latim, muito mais falar o fácil grego. você receber a ideia de um cara que, né, que na sua cabeça, assim, porque a gente tem ainda uns preconceitos quando a gente está encarnado, né? Então é muito mais fácil a gente receber essa ideia de uma pessoa que a gente considera que sabe o que está falando, que tem uma boa eloquência, que tem uma posição, onde ele está arriscando a reputação dele, os bens dele, porque se ele não tem nada, você pode achar que ele está tentando te enganar, que ele está tentando crescer por conta disso, né? Mas se ele já tem uma posição, já tem um nome, etc., e aí ele vem te apresentar alguma coisa, ele tem o que a perder, né, ali. Tem mais credibilidade. Tem mais credibilidade. Então, Paulo veio com a principal missão dele, levar o evangelho de Jesus, o cristianismo, para fora do judeu, Sim. que seriam os gentios. Então, ele precisava levar para culturas diferentes. E o judeu, na época, assim como muitas religiões aqui, tinha uma cultura muito arraigada no Torá, que é o Antigo Testamento. Ali a gente tem que fazer um parênteses para uma coisa. Antigamente, a gente não tinha um processo civil, né? A gente vai entender que a gente faz um contrato social e que existem leis lá na Idade Média, que a gente começa a separar o que é religioso, né, do que é uma lei social. E aí, muitos profetas, eles vinham e eles misturavam as leis divinas com algumas coisas que eram importantes por conta da tecnologia e por conta do momento da época. Parecido com o que está acontecendo hoje em alguns lugares. Da gente misturar a religião com a política, né? E aí o que acontecia? Então, não é que o que está na Bíblia seja errado, mas em alguns momentos o profeta precisava de algumas limitações por conta da posição geográfica, por conta da posição climática, por conta da tecnologia. Da nossa brutalidade. Ele começa a perceber, por exemplo, que o porco transmite várias doenças, que as pessoas têm uma mortalidade alta. Ele precisa que as pessoas sobrevivam, porque afinal de contas, se não sobreviver, vai ser dominado, vai ser conquistado, vai acabar virando escravo em outra tribo. Então é mais fácil ele virar e falar, ó, Deus mandou não comer porco e garantir que aquelas pessoas não passem por aquelas doenças, entendeu? Do que ele não vai conseguir explicar tudo isso, mas ele sabe que quem come esse tipo de carne tem mais propensão a ter esse tipo de doença, né? Desidratação, até a parte do véu das mulheres, uma série de coisas, a parte da homossexualidade na Bíblia também, porque afinal de contas você tinha um momento em que você tinha uma população muito menor, então isso precisava ser combatido, porque senão você começa a não ter população crescendo. Então várias coisas têm muito a ver com o contexto histórico que está acontecendo, e era uma necessidade muito grande que fosse feito daquela forma, porque a gente vivia em tribos, no deserto, com um monte de doença, com um monte de situação. Conforme a gente vai evoluindo, conforme a tecnologia vai surgindo e as coisas vão mudando, não tem mais necessidade daquele dogma específico que estava na Bíblia. Mas está errado seguir o dogma da Bíblia? Não está errado seguir o dogma da Bíblia. Se você acha que agindo dessa forma e tendo essa conduta, e tendo esse amparo material vai fazer com que você esteja mais próximo, não tem problema nenhum. Então a gente não precisa nem julgar quem ainda precisa do material para reconhecer. Deus está em todo lugar. Sim, mas é uma dificuldade muito grande da gente se conectar. Então, às vezes, a gente precisa ainda do dogma, né, do material, seja ele qual for, seja uma vela, um cheiro, a aguinha, uma luz diferente, uma série de coisas que, teoricamente, não são necessárias. A luz até existe cromoterapia. Mas, assim, a maioria das coisas não são realmente necessárias para que aquilo ali aconteça, mas te ajudam a se conectar de alguma forma. Então, a gente vai entrar nesses detalhes ainda, mas a responsabilidade do Paulo, levar o evangelho de Jesus para fora do povo judeu. O que o povo judeu tinha de diferente do resto do planeta? O que os hebreus eram? Era uma ilha monoteísta cercado por um oceano politeísta.
Então, o que tinha no povo judeu diferente do resto do mundo e que ele não precisava estar reforçando ali? Porque já tinha 1.700 anos de Moisés, o monoteísmo. Sim. Então, o povo judeu sabia quem era o pai. Agora, a gente precisava pegar esse pai e levar para fora do povo judeu. A principal missão de Jesus era levar Deus para o planeta. A principal missão de Paulo foi levar o profeta Jesus, a forma de atuar, a forma de agir, a forma de reconhecermos ele, para, através de Jesus, chegar aonde? Em Roma? Em Não. Deus. Sim. Na realidade, Jesus é o caminho para Deus. Uma coisa mais importante que Paulo fez foi levar o evangelho para fora do povo judeu, para levar o Deus judaico para o mundo. Era isso que ele queria fazer. Por isso que ele fala do Pai. Por isso que nós confundimos Jesus com Deus. Muitas religiões até hoje confundem. Por quê? Porque ele foi apresentado como Deus para todo mundo. Sim. Porque a gente não conseguia compreender Deus ainda como Criador, como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, não como um homem, não como um espírito como a gente. É mais fácil É mais fácil buscar através de Jesus e chegar a Deus. Tanto é que ele fala para Filipe: olhe para mim e veja o Pai. Então Paulo, ele precisava levar Deus para o mundo, era o mais importante. Não o que você come, o que você bebe, o que você faz, e nem qual a religião que você tem. Porque na realidade a religião católica, a religião protestante, a religião ortodoxa, não foi a religião criada por Jesus. Não. Foi pelos discípulos dele, que vieram depois. Então ele fala: o que você come, o dia que você santifica, a roupa que você coloca, os dogmas que você cria, os rituais que você cria, não fazem diferença. O que faz diferença é você amar Deus. É você entender quem é esse Pai. Por que tem uma enorme diferença quando todos nós temos o mesmo Pai? O que isso muda, de fato? Muda porque se temos todos o mesmo pai, somos todos irmãos, e aí a gente começa o processo da cooperação, que é o grande objetivo da espiritualidade no geral, que é justamente o que ele não consegue fazer, que é que a gente coopere, que a gente se esforce, que a gente entenda. E é engraçado isso, porque quando você vê no mundo animal, enquanto você está desenvolvendo a individualidade do espírito, você consegue ensinar isso para aquela energia, né? Você vê colmeia, você vê formigueiro. Através do instinto animal, você toma atitudes de cooperação. De cooperação. Mas não é você que está decidindo, é o instinto animal que te leva a fazer aquilo. E aí alguma coisa acontece quando você entra que faz, né, a passagem do indivíduo para a consciência. Porque é o seguinte: você vem no reino animal usando o instinto como base para suas relações. Então você faz o que a maioria dos cachorros fazem, a maioria dos leões, a maioria das abelhas, E em algum momento, com a evolução, você já começa a tomar decisões diferentes. Alguns animais têm decisões diferentes um do outro. Tem cachorros da mesma prole, né? Cavalos, cachorros, golfinhos, né? Alguns pássaros. Então você já começa ali a tomar decisão. Apesar de ter um instinto animal, um cachorro não é igual ao outro, mesmo na mesma casa. Já tem temperamentos diferentes, porque ele já começa a criar individualidade. Em algum momento você precisa ser totalmente diferente do outro, para você criar o ego. Nesse momento você se torna uma individualidade. Aí você ganha uma carteira de trabalho. E aí a tua carteira de trabalho começa a marcar como é que são as suas relações pessoais. Porque agora você tem razão. Agora você toma decisão diferente. Então, até então, no reino animal, o que vem sendo feito é treinar você para você se tornar um indivíduo, uma individualidade, o ego. E nesse momento que você se torna o ego, que era a coisa mais importante para os espíritos que estavam te acompanhando naquela fase, se torna o peso da sua vida. Porque você tem que começar a trabalhar. Porque agora eu tenho que combater o ego, agora eu não posso ser egoísta. Agora, tudo que era importante para mim, que é o ego, né, o egoísmo, para eu me tornar individualista, e o orgulho, para eu me orgulhar do que eu sou, para eu querer viver, para a lei de sobrevivência está valendo, porque agora eu tenho amor por mim. Então, o orgulho e o egoísmo se tornam as maiores chagas que você tem para a evolução espiritual. Porque naquele momento que você se torna uma individualidade, o que era de suma importância você ter, que é o ego e o orgulho, passam a ser o peso, a tua âncora. E agora eu mudo. Os espíritos que me amparam agora não são mais os que me trouxeram até aqui. São os que vão me fazer vencer o ego e o meu orgulho. E nada melhor do que você ter um pai
muito elevado, você conheceu os profetas muito acima de você e muito melhores do que você para vencer o teu orgulho. E nada melhor do que você saber que o outro é seu irmão e que você depende exclusiva dele e muito dele para evoluir, para você vencer o egoísmo. E então a melhor forma é a prece, a oração, né, você compreender e amar a Deus sobre todas as coisas para vencer o orgulho, perceber o quanto você é pequeno diante de tudo isso. E nada melhor do que você usar a caridade para ver o quanto é gostoso, bom, salutar ajudar o outro e ver o outro evoluindo. Então, para você vencer o orgulho, né, e o egoísmo, é a caridade acima de tudo e amar a Deus, né, sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Desenvolver esse amor, essa capacidade de amar. E aí vai vencendo o orgulho e o egoísmo. Todos os seres humanos são orgulhosos e egoístas em algum momento, ou nesse momento que ele está vivendo, sim. Porque para evoluir para um indivíduo, você precisava desenvolver esses dois sentimentos, né, que você se torna orgulhoso do que você é, né, ciente da sua individualidade, da sua diferença para os demais, e aí você começa a usar a razão. Então, a evolução da espécie humana espiritual no universo dependia disso. Dependia de você crescer esses sentimentos que hoje eu preciso combater de qualquer maneira. E também faz parte do processo que você tome a decisão de fazer as coisas certas, né? O livre-arbítrio, ele também vem, então não é simplesmente você fazer, você precisa passar pela vontade para poder impulsionar essa energia, para você tomar uma decisão, para aí você conquistar e chegar lá, né? Então também tem Por isso que eles pegam no plano espiritual, né? Por isso que Deus, né, vamos falar assim, ele pega no plano espiritual e fala o seguinte, ó, você espírito puro, que já chegou nesse nível de compreensão, né? O nível de compreensão de Jesus é tão absurdo que ele estava na formação do planeta. Ele já fazia parte dos engenheiros siderais que estavam reunidos há milhões de anos atrás para formar o planeta Terra. Olha o nível de conhecimento dele. E os saduceus e fariseus ficavam perguntando para ele, você se acha mais velho que Moisés? Era uma piada aquela conversa entre eles, né? Porque eles não tinham a menor noção do espírito que estava ali. Então Jesus já tinha essa compreensão há muitos e muitos anos, já passou por isso que a gente está passando aqui agora, há milhões de anos atrás, em outro orbe, em outro planeta, e veio como responsável. Então quando ele vem para dar os exemplos humanos, ele precisava encarnar, para você entender quais são as atitudes humanas que você precisa tomar para você crescer, para você evoluir. Não adianta falar que espiritualmente, porque seria a mesma coisa que falar de Deus. Falar de Jesus espiritualmente está tão longe da gente que é a mesma coisa que falar. Você precisa ter as características de Deus. Que é impossível você compreender. E é extremamente abstrato, enfim. E aí ele vem e começa, primeiro mostrando os milagres, mostrando a posição dele como filho, né? A posição dele diante dos discípulos dele, como ele encara, né, essas questões políticas, as questões sociais. Milagres e milagres para impactar o materialismo, assim como o Espiritismo fazia no século XIX e século XX. Então isso é Jesus, é mostrar, olha, essas atitudes humanas que eu tô tendo, porque eu encarnei dentro de vocês, é que um espírito precisa ter vencendo o orgulho e o egoísmo. São atitudes firmes em alguns momentos, quando ele vai e tira os vendilhões do templo, quando ele fala para os fariseus e saduceus que eles são túmulos caiados, né? E são outras atitudes de total caridade e amor, quando ele acolhe Maria Madalena, quando ele acolhe, quando ele cura o servo do centurião. Então ele não fazia distinção. Ele ajudava todo mundo. Quando ele traz Mateus, ele chama e manda ele seguir, né? Quando ele aparece para Saulo, e Saulo se torna Paulo na estrada de Damasco. Então Jesus ele vem trazendo um monte de mensagem, um monte de informação, dizendo o seguinte, ora, quem fala sobre isso maravilhosamente é o Divaldo, né? Uma homenagem ao nosso querido Divaldo, que desencarnou dia 13, mas o Divaldo falava maravilhosamente isso, que Jesus ele tinha o ânima, que é o lado feminino do espírito, não é o lado feminino do gênero, é do espírito, as atitudes, né? O treinamento que a fêmea tem na natureza até se tornar mulher. Os animais, né?
o ser humano, as atitudes, a maternidade, o convívio com a prole, receber um outro espírito dentro de você por tanto tempo, até esse espírito nascer, eclodir. Então, as características do ânima são muito importantes no espírito, e Jesus tinha ele completo. Ele era ânima no seu espírito, mas também o ânimos quando tinha que ser, que é peitar a situação. O dizer de Jesus era sim, sim, não, não. Não tinha um sim, não, não, sim. A minha atitude é essa, é isso que está certo, é isso que tem que ser feito, é isso que não se deve fazer. Jesus, ele era muito assertivo nas posições dele, porque ele não podia deixar dúvida para a gente. Então Jesus tinha o ânima e o ânimos muito bem desenvolvido. E Joana fala muito sobre isso, Joana de Ângeles, né? Que nós temos que trocar de sexo a cada encarnação, ou em algumas encarnações, para desenvolver o ânima e o ânimos, e para vencer o orgulho e o egoísmo. Isso é a base da nossa evolução como espírito. É assim que a gente cresce. E a mim está nessa aí no ânimos. As 2 filhinhas dela, mais 2 ânimas em casa. Eu tô cheio de ânimas lá em casa. É Iris, Clarinha, Yasmin, Lívia, Helena. Tá devendo muito, eu né? Devia muito. Tá devendo demais. É para eu aprender sem precisar passar. Tá bom. Vai nessa. Vai nessa. Mas voltando a falar de Paulo, porque a gente ainda tem tempo, né? Isso foi uma das grandes dificuldades dele no geral, porque ele começa a estudar, ele começa a entender como ele vinha daquela lei muito dura e ele tinha se formado para se tornar doutor da lei, né? Ele estava no meio da política, não. Ele era um conservador da igreja. Ele era um conservador. Aí, quando Jesus aparece e ele entende que tudo que ensinaram não era bem assim, que Jesus recomeça, ele vem e fala assim, não, olha só, a partir de agora recomeçou, eu não sou mais Saulo, e vou mudar o nome, e vou virar discípulo, e vou estudar. E aí ele rompe com tudo. E ele fala, não, eu tenho que levar para essas pessoas, e essas pessoas não vão receber bem alguns preceitos judaicos, né? Tipo, circuncidar. Tanto é que Estevão é apedrejado porque falava de Jesus, né? Porque falava de Jesus. Então, Saulo, ele era um conservador, ortodoxo, e passa a ser um progressista. Porque Jesus era um progressista, né? Era uma mudança progressista, porque era uma mudança enorme de como enxergar o Pai, de como ver a vida, de como atuar no dia a dia. Então, Saulo era uma coisa e ele fala, agora eu não sou mais Saulo, agora eu sou Paulo e vou pro bom combate, e vira um progressista. E ele rompe com tudo, né? Só que é muito difícil para os judeus romperem com algumas tradições, porque eles já vinham desde Capela, né? Assim, de muito tempo trazendo aquilo ali, e eles tinham um medo muito grande, que é um medo que os conservadores têm, de que você abrindo mão de algumas coisas, se mude também a mensagem, né? Se mude o conteúdo. Muitas pessoas me contestam, né, discutem comigo quando eu falo isso, mas os judeus, né, até hoje, têm atitude de capelinos. O conhecimento de tecnologia, mas também a violência, a força bruta, as atitudes. Ainda tem muita coisa de capelino, de como eles vieram para cá, enraizado, né, dentro do olho por olho, dente por dente, das atitudes que são tomadas. E é uma dura realidade. Agora, eu acho que é uma virtude ser um capelino, né? Em matéria de conhecimento, evoluído. De atitude, é uma virtude. Eu não vejo isso como um grande defeito. Mas algumas posições ainda são enraizadas daquela época, do olho por olho, dente por dente, muito agressivo ainda, né? Se você faz alguma coisa com você, você vai lá e paga num preço altíssimo, né? E é assim que funciona. E é assim que eles viviam em Capela e por isso vieram exilados para o planeta Terra. E eles têm esse apego muito grande a dogmas, né? A culturas ali. E aí, para eles, e isso foi o primeiro grande embate entre as pessoas era justamente Paulo falando, não, o mais importante é a mensagem. O mais importante é conhecer a Deus e não o que você come, o que você bebe, ou os rituais que você faz. Vamos falar um pouco desses rituais depois do intervalo, porque os judeus já faziam sacrifícios, né? A gente vive um preconceito enorme aqui no Brasil com Umbanda, Candomblé, mas os sacrifícios eram comuns no povo judeu. E a gente pode falar um pouco por que isso acontecia. Mas agora a gente vai para o intervalo, voltamos daqui a 5 minutos. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Quintas do Evangelho no MAP. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos de volta hoje. Vamos falar um pouco sobre o tempo, né? Mas na primeira parte a gente não falou muito sobre isso. A gente falou mais sobre dogma e sobre Paulo. Mas a gente pode começar falando sobre tempo agora. A gente vai ler as pessoas ou a gente lê Emmanuel? Vamos ler as pessoas. Ler as pessoas. Então vamos lá. Sônia Regina, do Rio Comprido. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde para o seu pai também, viu? Ganhei boa tarde primeiro. Ainda bem. Paz e bem, Jesus abençoe grandemente. Amo muito vocês esse programa. Sônia Regina, do Rio Comprido. A gente vai botar o nome para oração. Um beijo enorme, Sônia. Obrigada por tudo e obrigada pelo meu boa tarde vir primeiro. A Aline Duarte veio aqui fazer um protesto, tá? Porque, boa tarde, sou a Aline de Madureira e acho maldade falar assim da Iris, levando em consideração que a rainha da família é contadora e não tá fácil pra gente não, amigos. É contadora também. Corporativismo entendeu? Total. Tem né? Tem um corporativismo aí. Tá bom, tá perdoado. Deixa meu carinho e meu protesto registrado. Feliz aniversário. É verdade, Aline, é verdade. Tá difícil pra ela. Beto Orlando, Rio Bonito. Bom ver vocês aí e ouvir também. Um abraço pra vocês da Quintas do Evangelho. Hernani Costa e Yasmin Costa. Boa tarde, Beto. Atendimento telefônico. Pedro Luiz do Valqueire, estou na escuta e gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. E Luiz, Ilha do Governador. Iris, tendo em vista o vosso aniversário no próximo sábado, lembro que Deus esteve durante todos esses anos contigo dia e noite. Portanto, nesse dia do seu aniversário, dá-lhe a necessária atenção para atender o seu chamado e essa voz silenciosa em vosso coração e deixe que ele proceda conforme a vontade dele e de Jesus. Luiz é muito bom nas palavras. André Rebouças de Botafogo, paz e bem, que Jesus conduza você e seu pai. Um beijão para sua mãe, que Maria abençoe sua mãe e seu pai. Muito obrigada, André. E a Ditinha Araújo apareceu. Boa tarde, primos lindos, na escuta, e já dei o like também no programa, como sempre, maravilhoso. Gratidão e que Jesus nos abençoe. No Facebook temos a Kátia Reis, boa tarde, família querida. Márcia Costa, boa tarde, amo vocês. Valéria Fernandes, boa tarde. Vera Lúcia, boa tarde. Lúcia Portugal, boa tarde, com bênçãos de Niterói. Um beijo enorme para vocês. E no YouTube temos a Mara Lourenço, que bom que vocês chegaram, obrigada a todos pelo aprendizado. Fabiane Carvalhosa, adora Yasmin, muito obrigada, Fabiane. Parabéns para Iris. Adriano Pinheiro, boa tarde. Álvaro de Oliveira, saudações, Grupo Espírita Tereza de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande, que você não visitou ainda. Não fui convidado. Tá em erro aqui com o Álvaro. Ele falou? Não, eu que estou dizendo. Alex Ferrari, boa tarde, já deixei o like 22. Adorei o assunto do programa passado. Gratidão, não sei qual era o assunto do programa passado, porque não era eu. Kleber Chagas, boa tarde, amigos. Dei o like 16. Jesus e muita luz na vida da Iris. Parabéns pelo dia 23. Felicidade sempre. Tânia Regina, boa tarde. E a minha mãe, trabalhando e ouvindo meus amores. Tânia Regina, Iris, Deus te abençoe grandemente, com muita saúde, para estar sempre conosco. Jandira Rosa, paz e luz a todos, já dei o like. Valéria Quintino, boa tarde a todos. Maria do Carmo, boa tarde. Vera Lúcia Leite, boa tarde, amigos amados. Valquíria Martins, me perdi. Ah, tá, achei. Linda tarde a todos, gratidão. Rosemary, ela pediu irradiação, a gente vai colocar todo mundo, tá bom, meu amor? Pode deixar. Isabel Smith, boa tarde a todos. E a irradiação a gente vai colocar. Margarida Santos, like dado. Rose Barroso pediu vibração, a gente vai colocar na irradiação. Fabiane Carvalho também a gente vai colocar. Wagner da Silva, boa tarde a todos. As irradiações a gente vai botar todas. A Suzy Batista mandou um monte de coração e um monte de girassol, porque elas já sabem que a minha mãe adora. A Vera Lúcia voltou. Iris, parabéns antecipadamente. Que Jesus te cubra de luz e cheio de girassol. E o Wagner da Silva, sempre muito bom acompanhar o programa. A Suzy também chegou para dar parabéns para minha mãe. Vamos lá, vamos falar de Emmanuel? Vamos falar do tempo primeiro?
Então vamos falar do tempo. Vai ler ou vai falar direto? Pode ler. Então vamos. O tempo. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existe, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhe é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem contém com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho. Não obstante, a oportunidade da indagação importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em todas as partes as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsistência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçar todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e desconstroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então, vamos fazer uma conceituação aqui para os ouvintes, para todo mundo que está em casa, sobre o tempo primeiro, para depois nós falarmos sobre as questões do trabalho, né, que Emmanuel fala. Vamos entender uma coisa. Nós temos no universo e na nossa vida duas formas de você encarar o que acontece no mundo, no universo, no seu dia a dia, etc. Uma é a física clássica, é a física comum, é a física que nós dávamos na escola até então, que Einstein, Newton trabalharam muito com ela. O que é essa física de fato? É a física observada através dos nossos 5 sentidos, ou seja, do espírito encarnado. Então essa física que Einstein e Newton eram os grandes expoentes, mas tem milhares de outros físicos, e que mostraram como funcionam as coisas no universo e na nossa vida, é uma física olhada através dos olhos, do nariz, né? Sentida através dos sentidos que nós temos, o olfato, paladar, visão, audição. Então os 5 sentidos nós só precisamos usar e temos quando estamos encarnados. E através da encarnação nós percebemos como funciona o mundo. E em cima disso nós fomos definindo fórmulas, fazendo ensaio e entendendo o que era a física que nós tínhamos. O que é a luz? São fótons que chegam até o seu globo ocular e através dele vai até o cérebro e você cria a imagem. O que são as cores? E através do prisma eu mostro como funciona. O que é a corrente elétrica? O que são as leis eletromagnéticas? O que é... Então uma série de coisas foram definidas através da física clássica, através dos nossos 5 sentidos. E aí a gente começou a chegar em alguns temas difíceis de serem resolvidos. Um deles era a força da gravidade. Como funciona a força da gravidade? Será que é tudo atraído para o centro do planeta? E aí começaram uma série de especulações que levaram muitos anos de discussão até nós compreendermos que além dessas forças e dos elementos que nós conhecemos na física clássica, existia outra física que nós chamamos, por causa do quantum, da física quântica. Essa física quântica, ela tem o limite, o átomo. As partículas subatômicas formam um novo conceito, uma nova forma de olhar o universo, a nossa vida, que é a física quântica. E essa física quântica não tem as mesmas regras e as mesmas leis da física tradicional, da física clássica. Isso levou a muita briga com Einstein, com esses cientistas, muita gente deixou de falar, muita intriga, muita coisa, até chegar ao momento que nós estamos hoje. Tudo isso eu contei para dizer que existem 2 formas de enxergar o universo.
A física tradicional, clássica, e a física quântica, que é a subatômica. Para nós espíritas faz muito sentido. Por quê? Porque nós sabemos que existem cidades espirituais, que existem muito mais vida no plano espiritual, que a gente não consegue ver com os nossos olhos, a não ser que você seja médium, para você perceber, etc., mas que está lá viva, acontecendo. Existe muito mais espírito no plano espiritual aqui no planeta Terra, nas cidades, nos países, do que existe encarnado. São 8 bilhões de encarnados e eu estimo que sejam uns 32 desencarnados. Bilhões de espíritos. Então tem muito mais vida lá do que aqui. A nossa vida é um ensaio para esquecer o que aconteceu e tentar progredir. A nossa vida aqui ela é regida pela física clássica. E a vida no plano espiritual é regida pela física quântica. Porque o espírito é essa energia, o perispírito tem as moléculas, etc., que compõem ele. O tempo é relativo à velocidade da luz que você anda, que você vibra. Então, se você tem um objeto que está se movimentando na velocidade da luz, é como se o tempo parasse. O tempo que nós conhecemos. Os segundos, os minutos, as horas, os dias, os meses, os anos. Esse tempo nosso, se nós colocarmos ele na velocidade da luz, se nós estivéssemos andando na velocidade da luz, é como se ele parasse. Então vamos fazer um exercício bobo. Se na velocidade da luz, se na vibração da quântico, né, do fóton, o tempo passa muito mais devagar, então 50 anos nossos aqui na Terra, exercendo essa função nossa, pode ser 1 minuto lá no plano espiritual. Porque lá passa mais devagar, né? Então a percepção dele do tempo é diferente da nossa. Então, muita coisa que a gente vê nos filmes do Chico, etc., sobre o tempo lá e o tempo cá, aqui parece uma eternidade que está se passando, porque são muitos segundos, muitos minutos, e lá não. Lá está passando esse mesmo período em um tempo muito mais curto, porque demora mais para passar. Os segundos passam mais lentamente. Então, a velocidade de onde você está sobrevivendo e vivendo faz muita diferença para a relatividade do tempo. Então, quando ele fala, você precisa aproveitar todo o seu tempo aí para exercer essas funções, para aprender, para se desenvolver, para não ficar parado, é porque senão você vai sofrer muito. Porque você está muito tempo, o tempo está passando aqui, muito tempo você no sofrimento, enquanto lá está praticamente parado sobre o que está acontecendo. Então isso é uma relação que quando a gente entra numa prece, quando a gente fala com um espírito que está lá no plano espiritual, ele fala, mas isso aí vai passar. Você está sofrendo agora, mas para ele é muito rápido o que está acontecendo e para você não. O sofrimento é lento. Porque para ele o tempo praticamente para, né, em relação ao que você está vivendo aqui. Esse é um ponto importante para a gente entender quando vem essas respostas espirituais, né? Quando o plano espiritual está falando com você. Também existe uma outra questão para a gente assim, entender quando a gente fala sobre isso, porque a gente tem um valor muito grande de estar encarnado, né? A gente tem um investimento alto em cada encarnação. Muito. Estar numa escola, igual uma escola. Uniforme, aluno, professor, material didático, alimentação, a merenda. Qual é a nossa merenda? Oxigênio, água, comida, a gente já falou sobre isso. Sim. Então, essa nossa merenda aqui é tudo caro. Ter um aluno na escola não é caro? E quanto mais alto o grau de informação que ele tem, mais ele consome, né? Mais ele precisa de internet, ele precisa de computador, ele precisa de calculadoras, ele precisa de material para treinamento, medicina, direito. Então, quanto mais elevado o espírito, mais consumo ele tem. Mais necessidade ele tem também para evoluir, né? Olha a gente na rádio hoje. O quanto a gente está gastando aqui. E aí, assim, cada vez que você ganha essa oportunidade, né? Cada segundo que você tem aqui, você
tá? E no final das contas também até por uma questão sua, porque você fica tanto tempo no plano espiritual, tanto tempo organizando, tanta gente trabalhando para que você esteja aqui nesse momento com essas ferramentas na sua mão, né? E aí você vem e você perde esse tempo e você deixa esse tempo sem fazer nada, procrastinando, não aproveitando, etc. Você, quando volta, você para e fala, caramba, eu tive tantas coisas, eu marquei tantas coisas, eu falei com tantas pessoas. Isso aí. E não fiz de novo, né? E aí esse início dessa culpa, esse início de... Enfim, dessa sensação, né? De tempo perdido mesmo, ele acaba sendo o primeiro sofrimento que a gente tem, o primeiro arrependimento que a gente tem. Então, quando ele fala sobre isso, e a gente está vivendo um momento hoje da sociedade onde cada vez mais a gente acha que a gente não tem tempo, onde cada vez mais a gente tem 1 milhão de tarefas acontecendo ao mesmo tempo, onde a gente tem muita distração, seja por conta das redes sociais, seja por conta das telas, de tudo. Então, acaba que a gente perde a noção mesmo, e perde horas, e perde dias. A verdade é o seguinte, quando todo mundo que está encarnado no planeta Terra hoje, nesse momento, sabe, no plano espiritual, pelo menos quem tem consciência, né? Porque tem muitas encarnações ainda primárias que o espírito não tem consciência disso, não consegue entender, né? Mas todos os espíritos que têm consciência, eles encarnaram sabendo que nós estávamos passando por uma transição planetária. O que é uma transição planetária? É você chegar no final do ano e ver se você passou de ano ou não. Você vai continuar na escola ou você vai ser jubilado e vai sair da escola. E isso é um sofrimento. E muita gente no plano espiritual, e o tempo todo é dito, inclusive o tema de hoje, que o tempo é fundamental para você aprender, para você se desenvolver, para você fazer as coisas que você se comprometeu. Então você vem com uma ansiedade que você não pode perder tempo. Eu não posso perder tempo. Eu não posso errar de novo. Eu não posso ser de novo aquele trabalhador que foi convidado para ir na vinha e não foi, e ficou lá na praça. Né? Então os trabalhadores da última hora são aqueles que já foram convidados muitas vezes a fazer a coisa certa e não fizeram. São aqueles que continuaram na praça, jogando dominó, jogando dama, e aí o cara vai lá de novo. Vocês querem vir trabalhar? O salário é o mesmo para quem começou de manhã ou que vai chegar à noite, que é permanecer no planeta, que é ter a condição de continuar evoluindo. O salário é o mesmo. Só que se você não for, pode ser que ele não vá lá te chamar de novo. Pode ser que não tenha mais tempo para ir trabalhar na vinha. Na verdade, sempre vai ter, porque Jesus prometeu que ninguém vai se perder, todo mundo vai evoluir, faz parte do processo. Mas pode ser que não seja nesse planeta, né? Essa é a grande diferença da transição planetária. Até então, você sabia que você podia estar na praça, né, o trabalhador da última hora. Mas em algum momento você ia ser chamado para aquela vinha. Agora não. Se você não for nessa última oportunidade, você vai trabalhar em outra vinha. Vai trabalhar com outro Cristo, provavelmente, sim, que não é Jesus, num outro planeta, numa outra condição, fora do teu ambiente normal, que você foi criado aqui no planeta Terra, quer dizer, vai encarnar em corpos diferentes daqueles... Então é um monte de coisa difícil que você vai passar, sacrifícios maiores. Pô, os primeiros espíritos que vieram de Capela encarnar aqui, diziam que estavam encarnando em macacos. Sim. Tão grosseira no nosso corpo. Então, você sair do planeta é você tá sendo convidado muitas vezes para trabalhar, não ir, e você ser convidado a trabalhar numa outra vinha, em que o sistema de trabalho, as condições são completamente diferentes. E aí pode ser muito difícil. Primeiro que as primeiras encarnações lá são em corpos ainda muito brutos. Aí ainda tem uma questão primitivo, que a gente também vai separar pessoas, famílias, né? Separar as famílias. A gente tem pessoas... Vai voltar a ter doenças que você não tinha aqui, porque lá não tem antibiótico, não tem nada. Então, olha o sacrifício que você vai passar. Perder o conforto. Correr muito mais risco de encarnar e desencarnar muito rápido. Então você fica naquela, cara, eu estou ansioso, não posso perder tempo. Eu tenho que fazer. E como o tempo aqui passa muito mais rápido, quer dizer, você vive muitos anos, enquanto lá tem pouco tempo, está passando na mesma... Você por 50 anos, 80 anos, é muito tempo, pô. A sensação é muito grande do tempo perdido, do tempo que você está marcando passo, que você tem que fazer de novo as mesmas tarefas. Imagina isso em outro planeta. Por isso que tem essa dificuldade muito grande.
que mais você quer falar sobre o tempo? Ou quer voltar lá sobre o Júlio falou uma coisa. O tempo na Terra está associado à rotação do nosso planeta, naquilo que convencionamos dia e noite, que dura 24 horas. O tempo para nós é a criação de Deus. Dia e noite não é relevante para os espíritos. É verdade. Aqui a gente tem uma relação de segundos, né, que vieram das translação, das rotações. Então, esse tempo foi condicionado e criado. Mas esse tempo criado, quando eu falo do tempo que Albert Einstein faz, né, que são 300 milhões de metros por segundo, né, a velocidade da luz. A velocidade da luz são 300 milhões de metros por segundo. Então, com o nosso tempo, né, que foi esse condicionado que você citou, Júlio, é até difícil você medir isso. A gente não usa nem quilômetros, usa metros por segundo, para você ver. Então, o condicionamento que nós demos para a criação do tempo versus o que seria esse mesmo condicionamento, esse mesmo tempo, né, na velocidade da luz, porque a velocidade da luz não tem nada a ver com esse condicionamento, né? Foi criada muito antes do que isso, muito antes do que o planeta, porque é uma partícula, né, um fóton. Então, essa condição que você cita, comparado com a velocidade da luz, que são 300 milhões de metros por segundo, se você botar um objeto ou alguém nessa velocidade, o tempo lá para. Esse é nosso tempo. É como se ele não existisse. Por quê? Porque é tão rápido que esse tempo que você cita, que foi condicionado, ele não consegue medir, não tem referência. Então, para a gente que foi condicionado espiritualmente a viver segundos, minutos, né, que geram metros, que é o tempo e espaço, metros, quilômetros, etc., essa condição, comparada com lá, aqui é muito mais lento. Então, aqui a gente vive 50 anos, talvez seja minutos lá, porque lá está praticamente parado. Então, todas as condições de comparação são muito complexas, igual a física quântica e a física clássica. E também por conta da relatividade, né? Assim, quando você está em sofrimento, quando você tem uma situação que te tira do conforto, etc., parece que o tempo passa muito mais devagar. Então, a nossa sensação também faz com que... Perfeito. Quando você está no prazer, que você está se divertindo, está distraído, está trabalhando, uma coisa que você gosta, o tempo passa voando. Sim. Porque é relativo. Até a nossa percepção a sua emoção, também de passagem de tempo. Alguém te fala, tristeza não tem fim, felicidade sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta legal pra gente. A Terezinha pediu para você falar um pouquinho mais sobre os vendilhões do templo para esclarecer. Lá em Jerusalém existiam pessoas vendendo itens lá, principalmente animais por sacrifício. Coisa que hoje eu vejo muito cristão aqui, muito judeu, etc., criticando em algumas religiões que fazem sacrifício. Por que acontecia esses sacrifícios na época? Porque usavam-se o ectoplasma, os fluidos, a energia do sangue desses animais, né, da morte desses animais, para fazer algumas curas, para fazer alguns milagres que nós achávamos que eram milagres, assim como as religiões mais antigas, ou afrodescendentes, ainda fazem algumas. Né, esses trabalhos são feitos em cima disso. Com morte de animais ou, atualmente, na Umbanda principalmente, usando ervas, usando a energia da natureza. É o fluido A, fluido B e o fluido C, do médium, da natureza e do plano espiritual. Então, no passado, era muito comum lá no povo judeu usarem esses animais para fazer sacrifício. Então, ficava lotado o templo sendo vendido animais para sacrifício. Hoje são velas, né? Hoje são outras coisas. Né? Não tem o sacrifício na igreja. Mas na época tinha o sacrifício na igreja, lá na sinagoga judaica. E Jesus já tinha uma percepção do quanto isso era prejudicial, né? Porque você mata um animal, você gasta um dinheiro para fazer. E ele tentava dizer, você não precisa fazer isso. Quando você vai pedir alguma coisa ao Pai, peça com o coração, com amor, com a alma. Porque Ele sabe antes de você pedir o que você precisa. Para Deus não vai fazer diferença esse sacrifício, né, a forma que vocês tratam a religião. Então ele já vinha com isso. E quando ele entra lá em Jerusalém, ele condena esse comércio. Tanto dos animais, quanto de algumas coisas, vendendo preces, as pessoas faziam vendas, né, de prece. Tudo isso que ele diz que não vai atender às expectativas nossas diante de Deus,
E ele começa a pregar contra isso, e aí ele vira e expulsa esses vendilhões, né? O pessoal que estava com ele, que entende o que ele estava falando, e está lá em 2 ou 3 evangelhos que eles são retirados de dentro de Jerusalém, ou são admoestados, né, por Jesus. E isso gerou um certo ruído dentro do sistema, né, dominante da época, que ele estava arrumando encrenca, confusão, e expulsou os vendilhões do templo. Foi uma atitude ânimos, que é o ânimos masculino de Jesus. É isso. A gente não tem mais tempo, mandaram pergunta, mas não vai rolar. Obrigada, gente, todo mundo que participou com a gente. Meu pai vai dar a consideração final, correndo. Usem bem o tempo de vocês, muito bem, porque senão o sofrimento aumenta, né? Não fiquem ansiosos. Nós vamos herdar o planeta, se Deus quiser, vamos estar juntos. E se sairmos daqui, vamos sair juntos. Vamos criar lá um planeta melhor, onde nós fomos chamados. E parem com os preconceitos em cima das religiões alheias, sobre roupa, sobre ofertas, oferendas. Tudo tem um significado. Nada que foi feito em qualquer outra religião foi feito por acaso. E é o que eu falei, né? A física quântica explica muita coisa que nós não compreendemos ainda, diante do sangue, do ectoplasma, da vida, da morte. Então, tenham paciência e coloque Deus acima de tudo. Essa é a minha recomendação a todos vocês. Obrigado, boa tarde. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.